Oi, oi, gente! E aí, tá tudo bem com vocês? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é sobre crenças limitantes e sobre autossabotagem. Por que eu decidi fazer esse vídeo hoje? Porque o último vídeo que eu postei foi sobre metas, sobre compromissos que a gente pode assumir conosco agora nesse início de ano para conseguir ter mais educação financeira, para conseguir deixar de ser mais consumista. E o que acontece? Muitas pessoas fazem várias promessas, assumem vários compromissos agora nessa virada de ano, mas chega lá para o dia 15 de janeiro e a pessoa já chuta o balde, mete o pé na jaca, já esqueceu o que tinha se comprometido e volta muitas vezes a fazer as mesmas coisas que fazia antes e não sai do lugar. E todo ano é a mesma coisa. E a gente sabe que isso acontece porque muitas vezes as pessoas assumem os compromissos, fazem as promessas, mas elas não mudam a mentalidade delas, elas não se esforçam para abandonar as suas crenças limitantes, que muitas vezes fazem com que elas se auto-sabotem. Então eu queria mostrar aqui para vocês, nesse vídeo, quais são as 10 crenças limitantes que eu acho que são piores, assim, que são terríveis mesmo para você, muitas vezes, abandonar seus planos e não conseguir alcançar as suas metas justamente porque você não muda de mentalidade. E a verdade é que essas crenças limitantes, muitas vezes elas vêm de uma infância em que a gente ouvia muitos adultos falarem aquilo e a gente acabou acreditando que aquilo era verdade, ou de alguma experiência muito ruim que a gente passou, que a gente acabou perdendo a fé em alguma coisa, em alguma mudança, e muitas vezes isso fica encravado dentro da gente, impedindo a gente de crescer, de se desenvolver, de prosperar. Então, eu vou trazer aqui essas crenças para você e pode ter certeza, muitas delas são crenças que, inclusive, eu já acreditei, que já muitas vezes me atrapalharam no meu processo aí de desenvolvimento pessoal, de prosperidade, de educação financeira, mas hoje eu tenho plena certeza de que eu não acredito mais nelas. A primeira crença limitante é uma super conhecida que muita gente fala, que é aquela: eu mereço, eu trabalho para isso. Muitas vezes as pessoas, depois de um dia exaustivo, depois de um dia estressante, elas realmente acreditam que depois de todo o esforço que elas tiveram no dia, elas merecem se compensar com alguma compra, por exemplo, comprando uma coisa nova ou de repente comendo uma coisa muito gostosa, quando na verdade elas deveriam estar de dieta e cuidando da saúde. E essa ideia de que eu trabalho para isso surge muito daquela ideia de que as pessoas acham que o trabalho e o dinheiro é só uma forma de ter coisas, né? Um meio de chegar a ter bens materiais. Elas nunca pensam que esse mesmo trabalho e esse mesmo dinheiro, ele pode ser usado muitas vezes para trazer aí um certo conforto para você, de repente pensar aí no futuro, numa aposentadoria. Não, as pessoas simplesmente acham que o que estão ganhando no trabalho, né, no emprego, tem que ser exatamente aquele total de dinheiro para comprar bens materiais. E é aí que entra a questão do consumismo e muitas vezes a autossabotagem, quando as pessoas pensam em parar de ser consumistas, elas não conseguem, porque elas não conseguem tirar esse pensamento da cabeça. A segunda crença limitante, eu confesso para vocês que eu sempre usava ela na época que eu não tinha educação financeira e que eu não pensava no meu futuro, que é a ideia de que a vida é curta, a gente tem que viver o hoje, a gente não vai levar nada quando a gente partir. Essa ideia de que só se vive uma vez, de que por isso a gente precisa aproveitar o agora, é super verdade em várias vertentes da nossa vida. Mas quando a gente fala em dinheiro, né, quando a gente fala em educação financeira, a gente vê que muitas vezes isso faz com que as pessoas não se planejem realmente para o futuro, não criem uma reserva de emergência, gastem dinheiro com coisas totalmente desnecessárias apenas para viver o hoje, apenas para viver o momento. E essas pessoas, acredite, elas chegam muitas vezes na velhice sem ter aí uma previdência, sem ter uma reserva de emergência para, de repente, algum problema de saúde. Não tem, gente. Muitas pessoas chegam na velhice, infelizmente, dependendo do INSS, dependendo do governo. E muitas dessas pessoas, elas tiveram, sim, uma juventude bastante abastada, né, com bastante dinheiro ali, com uma condição financeira muito boa. É muito comum ter idosos hoje em dia que tiveram uma vida muito boa, muito cheia de dinheiro e que hoje vivem às custas do INSS, justamente porque passaram a juventude inteira tendo essa mentalidade. Depois eu penso como eu vou pagar.
Isso é muito comum aí entre os consumistas, né, que chegam lá no shopping ou então estão num site aí para comprar uma coisa super cara, sabem que não têm condições de pagar aquilo, porque muitas vezes não tem reserva de emergência, muitas vezes o salário é apenas para pagar as contas do mês, mas mesmo assim a pessoa não consegue resistir à tentação de comprar, e ela simplesmente usa essa crença de que tudo bem ela comprar agora, depois ela pensa como é que vai pagar. E é justamente aí que também entra a autossabotagem, né? Porque a pessoa, quando está lá no momento, né, decidindo se compra ou se não compra, quando ela internaliza essa crença limitante, já era. Ela compra, ela com certeza chuta o balde e não quer saber. Ela compra sem saber, sem ter certeza de como que vai pagar no futuro. Dinheiro foi feito para gastar também é uma crença limitante muito comum aí das pessoas consumistas. Muitas vezes as pessoas não entendem que o dinheiro não é só aquela forma de conseguir bens materiais, que o dinheiro pode trazer uma segurança financeira para o futuro, que o dinheiro pode ser muitas vezes usado para trabalhar por você, né? Muitas vezes pode ser investido e ao invés de você estar trabalhando lá ganhando dinheiro todos os dias, o seu dinheiro está trabalhando por você, gerando riqueza, gerando lucro, gerando juros compostos aí e fazendo com que sua renda aumente, sua renda passiva aumente ao longo da sua vida e você possa ter sim uma aposentadoria um pouco mais tranquila. Então, é muito importante a pessoa deixar de fato essa crença limitante de lado quando ela pensa em se organizar financeiramente, em deixar de ser consumista para de repente gerar aí sua reserva de emergência, porque se a pessoa continuar acreditando que o dinheiro foi apenas feito para gastar, ela não consegue sair desse ciclo vicioso de consumo. E da mesma série, aquela crença limitante, uma parcelinha a mais ou a menos não faz diferença. Essa frase também é super conhecida entre os consumistas, né? E muitas vezes as pessoas que usam muito o cartão de crédito e parcelam, e muitas vezes elas têm essa falsa sensação de que não faz diferença uma parcelinha a mais ou uma parcelinha a menos. E aí elas acabam comprando várias coisas parceladas em muitas vezes. No final das contas, no final do mês, o cartão está super alto, né? A fatura do cartão está super alta, com pequenas comprinhas que foram feitas ao longo do mês e parceladas em muitas vezes. E aí a pessoa passa praticamente 10 meses do ano pagando todas aquelas coisinhas que ela foi comprando e nunca consegue juntar dinheiro pensando no futuro. Porque simplesmente elas acham que só R$ 20 aqui, mais R$ 30 ali, mais R$ 25 ali não faz diferença, não soma com o todo e não acaba comprometendo ali todo o seu salário, todo o dinheiro que você ganhou ao longo daquele mês. Depois dos 30 anos, eu vou pensar nisso, agora eu quero viver minha juventude. Essa frase é muito comum, né? Uma crença muito limitante aí das pessoas mais jovens que não querem se preocupar com o futuro, que acham que a juventude precisa ser vivida ali, que elas só precisam pensar aí na aposentadoria ou no futuro depois dos 30 anos, depois dos 40 anos, e isso não é necessariamente verdade. Quanto mais cedo você pensa em criar sua reserva de emergência, em investir o seu dinheiro, mais rápido você chega na sua independência financeira. Tem pessoas que começam a investir muito cedo, que às vezes chegam aos 35, 40 anos, já com uma renda passiva o suficiente para pagar todas as suas contas, de forma que se a pessoa quisesse parar de trabalhar, ela pararia de trabalhar e ficaria vivendo só daquela renda. Eu, por exemplo, acreditava muito nisso também na minha juventude, e eu confesso que eu só fui começar a pensar nisso, em reserva de emergência, em investimento ali, por volta dos 30 anos. E hoje eu me arrependo muito disso, porque eu penso que se eu tivesse pensado nisso aos 20 anos, aos 20 e pouco anos, quando eu comecei a trabalhar, de fato, quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu com certeza estaria com uma vida muito melhor do que eu estou hoje e gerando uma renda passiva muito maior do que a que eu gero hoje. Mas não, mas naquela época eu preferi acreditar que eu precisava ali curtir a minha juventude, porque a vida é agora, o momento é esse, a gente não sabe do futuro. E esse foi o maior erro que eu cometi na minha vida financeira. Eu não vou juntar dinheiro para deixar para os outros. Essa crença limitante é muito comum
entre pessoas que têm aí uma família com alguns problemas de relacionamento, que tem medo da ingratidão dos filhos, que acham que vão trabalhar a vida toda e juntar um monte de dinheiro para não usufruir e depois deixar para os filhos que vão ser ingratos, que não vão cuidar deles na velhice. E o que eu posso dizer com relação a isso é que a gente não sabe o que vai acontecer na nossa velhice, a gente não sabe quem é que vai partir primeiro, se somos nós ou nossos filhos, mas a gente precisa pensar que a gente precisa ter essa segurança financeira quando chegar na velhice, sabe? Se vai acontecer alguma ingratidão ou não, infelizmente a gente não tem como prever. Acontecem várias situações em que os pais acham que os filhos vão ser ingratos e não é isso que acontece de fato. O que a pessoa não pode fazer é ficar se antecipando, né, com medo de uma coisa que vai acontecer daqui a muitos anos e que talvez não aconteça. E por conta disso, a pessoa acaba gastando tudo que tem hoje com medo de deixar para os filhos, de ter ingratidão aí dos filhos no futuro, e a pessoa acaba chegando no futuro sem absolutamente nada, da mesma forma que eu citei antes, apenas vivendo, dependendo do INSS do governo. Nasci pobre, vou viver para sempre pobre e vou partir pobre. Muitas pessoas têm essa crença limitante, né? E por conta dela, nunca conseguem sair da pobreza. E eu tô falando aqui da pobreza mesmo. As pessoas, elas simplesmente não acreditam que elas podem ter uma vida melhor se elas se organizarem financeiramente. E aqui, gente, a questão não é ser pobre ou ser rico. Aqui a questão é você ter, de fato, uma vida um pouco mais confortável, você se organizar e pensar no futuro, para que você, quando chegue na velhice, você não dependa apenas do INSS, por exemplo. É muito mais gratificante você chegar na velhice sem ter grandes problemas, sem ter grandes preocupações com dinheiro e conseguir ter uma vida mais tranquila, sabe? Tirem essa ideia da cabeça de que, é pobre ou é rico. Não, existe ali o meio termo, que é você viver confortavelmente e viver com tranquilidade na sua velhice. A crença limitante, quem sou eu para isso? Quem sou eu para aquilo? Que vem muito das pessoas que têm uma certa baixa autoestima, é muito séria também, porque muitas vezes as pessoas encontram grandes oportunidades na vida e simplesmente não aproveitam elas porque acreditam que não são merecedoras daquilo, sabe? Que acham que simplesmente se elas aceitarem aquilo ou se elas seguirem por aquele caminho não vai dar certo, porque de repente elas são mais azaradas do que as outras pessoas, ou porque as pessoas vão rir delas, vão achar que elas estão fazendo besteira. Com certeza vai dar errado e tudo mais, porque eu sou essa pessoa que nada dá certo mesmo, enfim. Quem sou eu para mudar de vida? Quem sou eu para conseguir aí uma prosperidade? Quando a pessoa acredita nisso, ela deixa passar grandes oportunidades na vida dela. A última crença limitante, que é super comum também, é as pessoas acreditarem que pessoas ricas são pessoas más e pessoas aproveitadoras. Essa crença de que a pessoa rica ela é uma pessoa má e aproveitadora, ela vem muitas vezes desse histórico de corrupção, né, que tem no Brasil, de que os políticos ou as pessoas ricas ou os grandes empresários são pessoas más e aproveitadoras porque de repente estão aí envolvidos em alguns esquemas, ou muitas vezes vem também do próprio histórico do Brasil de escravidão, né, de sofrimento aí, de pessoas que tinham engenhos e que maltratavam as pessoas pobres. A gente tem esse histórico no Brasil e isso vem aí acompanhando as pessoas ao longo dos anos, ao longo das décadas, e elas continuam achando que pessoas ricas são pessoas aproveitadoras e más. E a verdade é que não é o dinheiro que faz com que a pessoa seja má ou aproveitadora. A pessoa pobre, ela também pode ser má e aproveitadora. Se ela ganhar dinheiro, esse dinheiro só vai potencializar essa personalidade dela. E assim, existem milhares e milhares e milhares de pessoas ricas que são pessoas muito boas. Se você pesquisar grandes milionários e empresários que fazem filantropia, como por exemplo Bill Gates, Melinda Gates, que são pessoas que foram consideradas as pessoas mais ricas do mundo, por exemplo, estão aí ajudando pessoas na África. Então essas pessoas não são aproveitadoras e más, e existem milhares e milhares e milhares de exemplos. Então, se você é bom ou é má, o dinheiro ele só vai potencializar isso, entendeu? Se você é bom e você ganha mais dinheiro,
esse dinheiro vai fazer com que você consiga fazer mais bem ainda para as pessoas do que se você fosse uma pessoa pobre. Então, às vezes, você perde a grande oportunidade de ganhar dinheiro, de se tornar uma pessoa com uma condição financeira melhor e, de repente, ajudar mais outras pessoas, simplesmente achando que o dinheiro é uma coisa suja, que o dinheiro vai fazer você se tornar uma pessoa ruim, uma pessoa má, porque você tem essa crença limitante aí de que os ricos são assim. E, na verdade, não é assim. É isso que eu tenho para hoje, gente. Esse vídeo, na verdade, é um complemento do vídeo anterior, né? Que eu queria muito que as pessoas deixassem de acreditar nessas coisas para conseguirem, de fato, colocar suas metas em prática, conseguir alcançar seus objetivos. Se você concorda ou não concorda com esse vídeo, não deixe de comentar aqui embaixo. Se tem alguma crença limitante também que você sempre acreditou, que agora está tentando deixar de acreditar, comenta aqui embaixo também. Se tem alguma crença que eu também não falei aqui, que você acredita que também atrapalha muitas pessoas, compartilha com a gente aqui embaixo também, que eu vou adorar saber. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o like aqui para ajudar no crescimento do canal. Se você não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, por favor, não deixe de se inscrever, hein? E ativa o sininho também para receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Muitíssimo obrigada por ter ficado até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.